Vamos ao próximo tópico da apologética cristã. Estamos na lição 4, o item 14 do material didático, que diz: profecias cumpridas entre a prisão e a crucificação de Jesus. Então, nessa apologia sobre Cristo, vamos falar agora de profecias que haviam no Antigo Testamento sobre Jesus e que se cumpriram. Isso é importante porque nós sabemos que o Antigo Testamento, como documentos, hoje é reconhecido, principalmente até pelos pergaminhos do Mar Morto. Foram encontrados pergaminhos datados, dos dias do Antigo Testamento. Esses pergaminhos estavam guardados ali. Então, esses pergaminhos, um dos pergaminhos especiais encontrado lá foi o pergaminho de Isaías, que nós veremos aqui muitas profecias de Isaías sobre Jesus, e essas profecias se cumpriram. Então, primeiramente, ele seria traído por um amigo. Anote uma referência, o Salmo 55, versículos 13 a 15, traz a profecia que dizia que Jesus seria traído por um amigo. E essa traição, a profecia já vinha desde o Éden, porque quando diz que a serpente feriria o calcanhar de Jesus, da semente da mulher, então diz que ele seria traído, ok? Bom, então eu vou ler aqui o Salmo 55, do versículo 13 ao versículo 15. Versículo 13: mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivo os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Então essa profecia é interpretada exatamente com a profecia que fala também de uma traição. Um outro texto, outra profecia, ele seria vendido por 30 moedas de prata. Anote aí, vamos ler o texto, Zacarias capítulo 11, versículo 12. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Zacarias capítulo 11, versículo 12 diz: e eu disse-lhe, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Ou seja, era uma profecia exatamente sobre a traição, do Messias. E o versículo 13 também: ó Yahvé, pois me disse, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa de Yahvé. Então, sempre lembrando, quando você tem Senhor tudo em maiúsculo na sua Bíblia, significa que no hebraico está escrito o nome de Deus, Yahvé. Tá ok? Então veja, Zacarias está dizendo, Yahvé está dizendo para Zacarias como eles me avaliaram. O preço foram 30 moedas de prata. Ou seja, então está dizendo que Yahvé seria avaliado, por aqueles que iriam comprar. Olha, para matá-lo, para você me entregar, eu vou te pagar 30 moedas de prata. Então o próprio Yahvé está dizendo que ele virá e será avaliado assim pelos homens. A profecia não diz claramente que Yahvé é o próprio Jesus Cristo, mas como eu disse para vocês, essa é uma questão que até hoje ela desafia os judeus. Os judeus, eles não se aproximam de Jesus por diversos motivos. Um deles é esse. Tem outros que eles pensam que a Igreja Católica era o cristianismo, e eles reclamam, o cristianismo nos matava. Quando eu participo de diálogo com os judeus, eu sempre falo, não era o cristianismo que matava vocês, era uma instituição organizada por Constantino, que é chamada de Igreja Católica, que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas essa profecia deixa claro
né? Então, Zacarias 11, versículo 12 e 13 que nós lemos. Outro versículo, outro texto, seria abandonado por seus discípulos. Zacarias capítulo 13, versículo 7, que diz: ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz Yahvé dos exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então, essa expressão ela foi exatamente usada no Novo Testamento para descrever quando Jesus foi preso e os apóstolos foram espalhados, né? Aquelas ovelhas ali foram espalhados. Então ele seria abandonado por seus discípulos. Seria acusado por falsas testemunhas. Salmo 35, versículo 11, ele diz: falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia, né? Ou seja, depuseram, fizeram acusações contra ele. O Salmo 35, versículo 11, que foi essa referência. Outra profecia: ficaria mudo perante os seus acusadores. Essa é uma profecia que nós lemos sempre na Santa Ceia, né? Isaías, capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então a profecia dizia que ele ficaria mudo perante os seus acusadores. Isaías 53, versículo 7. Outra profecia: seria açoitado e ferido. Nesse mesmo Isaías 53, nesse capítulo, se nós voltarmos aí no versículo 5, diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele foi ferido pelas nossas transgressões. E o Novo Testamento comprova como Jesus Cristo foi ferido. Sempre que eu disse para vocês, a principal ferida foi receber os nossos pecados. Ok? Suas mãos e pés seriam traspassados. O Salmo 22 é um salmo que ele fala do reino do Messias, né? E no versículo 16, Salmo 22, versículo 16, abre a sua Bíblia aí, ele diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Salmo 22, versículo 16, esse salmo, todos os intérpretes concordam que está falando do Messias, está falando de Jesus Cristo. Neste mesmo Salmo 22, no versículo 18, diz que suas vestes seriam repartidas e sorteadas. Salmo 22, versículo 18. Nós tínhamos lido o versículo 16, agora o versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Outra profecia cumprida em Jesus Cristo: seria crucificado entre malfeitores. Se cumpriu, né, em Marcos capítulo 15, versículos 27 e 28. Marcos capítulo 15, versículo 27, veja o que ele diz: e crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores é contado.
Então eu fiz a leitura agora do Novo Testamento, Marcos capítulo 15, versículos 27 e 28. Outra profecia que cumpriu-se em Jesus: sentiria sede e lhe dariam vinagre. Vamos ler o Salmo 69, versículo 21. Salmo 69, versículo 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, versículo 21. Outra profecia seria abandonado por Deus. Salmo 22, versículo 1. Esse salmo que é um salmo que ele já fala mesmo do Messias. Ok? Se você pegar na Bíblia de Estudo Pentecostal, por exemplo, o tema dela nesse Salmo 22 diz: o Messias sofre, mas triunfa. Ok? Então, Salmo 22, versículo 1, a profecia dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Jesus Cristo na cruz, ele repetiu essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Outra profecia, a última aí da nossa lista: seus ossos não seriam quebrados. Anote o Salmo 34, abra sua Bíblia no Salmo 34, no versículo 20, que diz: ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. É o Salmo 34, versículo 20.